Querido Deus e maravilhoso Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez na Tua casa, para aprendermos da Tua palavra, sermos edificados, sairmos deste lugar cheios de Ti. Agora te pedimos a Tua bênção sobre a vida do irmão Carlos, que seja mais uma vez usado nas Tuas mãos e que aqui venhamos, Senhor, ser edificados, aprendermos mais da Tua palavra para praticá-la. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde os irmãos nesta manhã abençoada com a paz do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, estava ali na minha cadeira agora, pensando que sentimento tinha o salmista, quando disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos já leram aqui os versículos. Vamos entrar então na nossa lição nesta manhã. A introdução nesta manhã vai nos dizer o estudo sobre a natureza da igreja. O estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência. O que define a igreja genuinamente cristã? Evidentemente que há muitas características que mostram que é uma verdadeira igreja. Contudo, para o nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas delas. Por isso, nesta lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus, tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como invisível. E finalmente a igreja genuinamente cristã é una. Isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. Queridos, quero estar sentados nesta manhã, glorificando a Deus. Não deixe de adorar a Deus. É uma escola bíblica, mas também é um culto de adoração e louvor ao Senhor nosso Deus, que nos dá uma grande oportunidade nesta manhã, queridos, de nós podermos estar aqui aprendendo mais um pouco da sua vontade para as nossas vidas. E eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me concede nesta manhã de estar neste lugar santo. E a lição vai nos dizer aqui no tópico 1, a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Glória a Deus. A definição da palavra natureza quer dizer combinação específica de qualidades originais, constitucionais de um indivíduo. Caráter inato, ou seja, a sua essência. A natureza da igreja na sua dimensão confessional, fundamentada na palavra, tópico 1, subtópico 1. Uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Nesse aspecto, primeiramente temos Cristo como palavra encarnada, a palavra viva. No princípio era a palavra. João 1 vai nos dizer isto, que no princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é a palavra que se humanizou, isto é, Deus feito homem. A igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento. A igreja verdadeira, a igreja fundamentada na palavra de Deus, é a igreja no qual Deus formou para si. E eu estava lendo esta lição e me dei de conta que sempre temos sonhos, né? Sempre temos desejo, e Deus não é diferente. Deus tinha um sonho de ter um povo escolhido para Ele. Um povo que o adorasse em espírito e em verdade, um povo que fizesse a diferença dos demais, e aprove a Deus em Cristo Jesus nos reunir e nos formarmos igreja sua. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas Escrituras Sagradas, a palavra inspirada. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus. Da mesma forma, não há igreja verdadeira.
Se a igreja não for fundamentada na palavra de Deus, fundamentada na pessoa de Jesus, temos Jesus como seu centro, não pode ser denominada uma igreja de verdade. A heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia vem pelo distanciamento e o abandono da palavra de Deus. Esta palavra heterodoxia, ela tem como significado heresia. É o que nós vemos nos dias de hoje, irmãos, que muitas igrejas que estão se formando nos dias de hoje, eles não têm mais Jesus como fundamento da sua igreja, como ensino. Nós temos igrejas aí, denominações que já tiraram, pastor, algumas mensagens, alguns versículos do Novo Testamento. Eu conheço uma igreja que ela aboliu da sua liturgia, das suas mensagens, até o Antigo Testamento. E se nós tirarmos o Antigo Testamento, nós deixamos de ter Cristo. Porque o Antigo Testamento era a promessa. E o Novo Testamento é o auge da promessa, é o cumprimento dela. Então a igreja verdadeira, que se diz igreja de Deus, ela só pode ser a igreja de Cristo se Cristo for o fundamento dela, se as doutrinas da palavra de Deus for o fundamento dela. Esta é a igreja verdadeira que Deus formou. Para ser uma igreja, a natureza de uma igreja verdadeira, ela tem que ser habitada pelo Espírito Santo, tem que ter, glória a Deus, aquilo, irmã Chica, que nós estamos sentindo nesta manhã. Enquanto os irmãos cantavam, enquanto estamos ministrando a lição, estamos sentindo a presença desse Espírito, aleluia, em nosso meio. E eu estava alegre sentado aqui, irmão Alberi, por ver tantos irmãos na escola bíblica dominical. E você veio aqui nesta manhã impulsionado pelo Espírito Santo. Glória a Deus, nós somos a igreja de Cristo nesta manhã, irmã Chica. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Habitada pelo Espírito. A igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. O Espírito Santo é a força motriz, queridos. É a força que nos move. É Ele que nos capacita, é Ele que nos condiciona, é Ele que nos impulsiona a virmos à escola bíblica nesta manhã. É o Espírito Santo que nos trouxe com alegria neste lugar, porque a minha alma está alegre de aprender algo mais a respeito da igreja de Deus, a respeito da vontade de Deus para a minha vida nesta manhã. Na verdade, a obra do Espírito Santo começa no seu trabalho de convencimento do pecador. Olha só que maravilha. Nós entendemos que nós somos a igreja verdadeira de Cristo, porque nós sabemos que o Espírito Santo, lá atrás, naquele dia que nós ouvimos a mensagem, a verdadeira mensagem da palavra de Deus, Ele nos convenceu do nosso pecado. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. É o Espírito Santo quem produz a obra da regeneração. A igreja verdadeira é o regenerado pelo Espírito Santo. Se nós estamos aqui, queridos, é porque nós somos regenerados pela obra do Espírito Santo, através do ensino da palavra de Deus. Glória a Deus. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, lá em Atos 16:14, aí nós vemos uma obra poderosa do Espírito Santo, trazendo o convencimento para a salvação. Uma das características da igreja na sua dimensão confessional é que nós confessamos que o Espírito Santo nos convenceu do nosso pecado. E que nós somos sim regenerados pela obra do Espírito Santo por meio da mensagem da palavra de Deus. Então, a igreja, na dimensão confessional, ela tem que ser fundamentada na palavra de Deus. A sua base é somente a palavra de Deus. A natureza da igreja, na sua dimensão confessional, ela tem que ser habitada pelo Espírito Santo. E o que mais? Qual é a outra característica que temos a respeito da natureza da igreja na sua dimensão confessional? É o subtópico 3 aqui.
Quem faz parte da igreja anda em espírito. Glória a Deus. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele certeza de salvação. Glória a Deus. Todo aquele que foi regenerado, que busca a Deus e entende que a palavra de Deus é o caminho para o céu, é o caminho para a salvação, e que Cristo entregou a sua vida pelos nossos pecados, e neste sacrifício nós somos salvos, queridos. Nós temos o Espírito Santo e andamos pelo Espírito Santo. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E mais ainda, quando nós andamos no Espírito Santo, nós temos a certeza da nossa salvação. Glória a Deus. O que nos deixa maravilhado nesta manhã é que eu tenho certeza que eu sou salvo em Cristo Jesus. Porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos enxergou lá no lamaçal de pecado. Não éramos dignos, queridos, não éramos, irmão Joviano, mas Jesus nos amou e derramou sobre nós o seu Espírito quando nós aceitamos a sua palavra por verdade na nossa vida. Glória a Deus. Agora regenerado, o cristão passa a andar e ser dirigido pelo Espírito Santo. O fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. O Espírito, portanto, habita no crente, capacitando-o. Atos 1,18 vai dizer ali: e sem a capacitação do Espírito Santo, a igreja é inoperante e perde a sua essência. Glória a Deus. Conversando com alguém um dia de uma outra denominação, eles não creem mais que o Espírito Santo esteja na igreja, pastor. E eu disse para ele: vai fazer uma visita na minha igreja. Você vai ver que o Espírito Santo se faz real no meio dos crentes. Que esta promessa é até o último dia, pastor. Aleluia, a promessa do Espírito Santo estar com a noiva, com a igreja. Aquela que foi tirada do mundo, das trevas para a luz, ele vai estar até o último momento. Enquanto este céu não se abrir, o Espírito Santo vai estar junto com a igreja. Isso me dá certeza nesta manhã que nós somos a verdadeira igreja de Cristo, porque sentimos esta presença, e é Ele que nos impulsiona a falar do amor de Cristo, é Ele que nos capacita a fazermos a obra de Deus, e é Ele que enche o nosso coração de amor por esta obra. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Tópico 2, querido, a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Subtópico 1, local e visível. Biblicamente podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local ou ao espaço geográfico. Ela pode ser vista e pode ser sentida. Na sua dimensão local, espacial, é o lugar onde a igreja física está. E ela pode ser sentida. Quando nós falamos de Cristo, quando nós fazemos os nossos congressos, quando nós fazemos um evangelismo aí na rua, quando alguém passa na igreja, ela pode ser sentida, a igreja de Cristo. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. As pessoas veem a igreja de Cristo pregando a palavra de Deus. As pessoas veem a igreja de Cristo, queridos, nas tuas atitudes. Muitas vezes não precisamos nem estar na igreja, irmão Joviano, mas as nossas atitudes conforme a palavra de Deus, as pessoas veem a igreja de Cristo, veem a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Esta é a igreja na sua dimensão local. Assim vemos os apóstolos escrevendo as suas cartas a determinadas igrejas situadas em diferentes locais. A igreja de Deus que está em Corinto, aos estrangeiros dispersos no ponto da Galácia, da Capadócia, da Ásia, da Bitínia,
Nesses textos vemos as Escrituras se referindo à igreja, à comunidade de crentes situadas em diferentes locais. A dimensão local é a igreja uruguaiana, a igreja no Itaqui, congregação no Cabo Luiz Quevedo, congregação no Monte Sinai. Esta é a igreja local que nós temos na nossa lição nesta manhã, que ela pode ser vista e pode ser sentida. Que Deus nos ajude, querido, que quando as pessoas olhem para nós, elas possam ver Cristo em nossa vida. A igreja verdadeira, ela representa Cristo nas suas atitudes. Aonde nós andarmos e aonde nós somos, que Deus nos ajude a testemunharmos o que é servir a Deus de verdade, o que é sermos a igreja escolhida por Deus para nesses últimos dias pregarmos a palavra do Senhor. Subtópico 2, as particularidades das igrejas locais. Cada igreja tem o seu costume. Cada igreja tem as suas doutrinas. Mas não esquecendo, queridos, que a igreja verdadeira, ela permanece fundamentada na palavra de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que estas igrejas locais possuem suas particularidades. Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos da outra, de igual modo virtudes. Por outro lado, embora estivessem todas sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas uma em relação às outras. Assim, possuem uma dinâmica própria, um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra. E isto acontece nos dias de hoje. Aqui nós temos a Umadur, pastor, centralizada no templo sede. Lá em São Francisco, o grupo de jovens, ele é nas congregações. Se reúne uma vez por mês no templo sede. Então, as igrejas, elas podem ser da mesma denominação, mas têm trabalhos diferentes. Não quer necessariamente que tudo seja igual. Eis aí a diversidade dos dons de Deus, e eis aí a diferença entre o corpo de Cristo. Cada membro tem uma função, trabalha de um jeito, um membro trabalha do outro. O dedão do meu pé, ele sustenta todo o meu corpo, né? Ele tem a sua função. E nós estamos falando aqui a respeito do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. E mais adiante aqui nós vamos ver que nós precisamos estar todos unidos. E nós estamos aprendendo a respeito da igreja de Deus, queridos, porque vem se levantando aí no horizonte uma perseguição muito ferrenha sobre a igreja de Cristo. E eu sempre digo que Deus, eu aprendi que Deus, pastor, Ele não erra. Ele sempre nos dá estratégia, Ele sempre nos ensina algo antes para nós usarmos lá depois, no amanhã. E um exemplo desta estratégia foi a rádio da igreja. A rádio da igreja, queridos, ela foi montada, adquirida antes da pandemia. Ninguém sabia que ia ter a pandemia, ninguém imaginava que iria haver sobre tudo aquilo. E que muitas vezes sustentou o meu lar, foi o programa da rádio. Que sustentou o meu lar quando as igrejas estiveram fechadas, os cultos reduzidos, nós escutávamos a rádio da igreja. Então Deus sempre vai encontrar um meio para nos dar graça e sabedoria, para nos ajudar a caminhar. Nós estamos vendo muitas igrejas se levantando, aí no Brasil e no mundo, que vão contra esta doutrina maravilhosa. Não são mais fundamentadas em Cristo, e sim em pensamentos humanos e em interpretações errôneas da palavra de Deus. Mas a igreja verdadeira é fundamentada na palavra do Senhor. Subtópico 3, universal e invisível. Assim como a igreja existe na sua dimensão local, que a gente pode ver e pode sentir, existe também na sua dimensão universal. Somos todos conscientes da existência da igreja local, pois fazemos parte
dela. Contudo, nem sempre é fácil se dar de conta do aspecto universal da igreja, porque neste sentido a igreja não está limitada ao espaço físico ou geográfico. Assim, a igreja universal é invisível e é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão também na glória. É a igreja invisível, queridos, que ela está em todas as denominações, mas ali tem aquele que é fiel, tem aquele que é regenerado, tem aquele que procura viver a verdade da palavra de Deus. Assim, a igreja universal é invisível, e invisível é formada por todos os cristãos, olha aqui, ó, o mais importante, regenerados, que estão em todos os lugares, e por aqueles que também já partiram antes de nós para a glória. Bendito seja o nome do Senhor, não se limitando somente à dimensão terrena. Aqui é importante se diferenciar igreja de denominação. Glória a Deus. A igreja, ela é invisível. É o crente salvo. É o crente regenerado. Muitas vezes nós olhamos e achamos que todo mundo é crente. Mas nós sabemos no nosso coração quem somos diante de Deus. E que nesta manhã nós possamos ser regenerados pela palavra do Senhor e pelo seu Espírito Santo. Glória a Deus. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações. Contudo, somente há uma igreja, que é a igreja invisível. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. A igreja é divina, as denominações são humanas. A igreja, ela não é visível. A igreja universal, ela é invisível. A igreja de Cristo, ela é invisível. É o salvo que está em todas as denominações que pregam a palavra de Deus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. As denominações podem desaparecer, mas a igreja, olha só que maravilha nesta manhã. Quem está acompanhando a lição aí, as denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível. Glória a Deus, vai passar o céu, vai passar a terra, glória a Deus, mas a igreja vai permanecer pela eternidade, louvando e bendizendo o nome do Senhor. O salvo regenerado, ele vai viver eternamente. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Tudo aqui vai passar, irmão Joviano. Nosso casamento, irmão Joviano, vai até a sepultura. Nosso salário, nossos bens, até a sepultura. Mas a salvação em Cristo, ela tem o poder de atravessar a sepultura. O regenerado vai atravessar a sepultura. Aleluia, vai permanecer eternamente. Ele é indestrutível, salvo. Pode vir a luta que vier, pode vir a dificuldade que vier, o salvo vai permanecer firme em Cristo Jesus, inabalável na presença do Senhor. Esta é a igreja verdadeira de Cristo, que no meio da dificuldade, no meio da tormenta, ele vai cantar o hino, porque ele sabe que ali adiante, num piscar de olhos, vai estar a eternidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A igreja verdadeira, querido, a invisível, ela anseia pela vinda do Senhor. A igreja invisível, ela clama para o dia do encontro com o Mestre. Aleluia, glória a Deus, bendito seja. Eu não tenho me controlar, queridos. Está tão bom esta presença nesta manhã. É maravilhoso saber que um ser tão grande, tão tremendo, Criador dos céus e da terra, tudo aquilo que conhecemos, nos escolheu para ser a sua igreja. Nos amou de uma forma tão maravilhosa que está nos ensinando nesta manhã. Que nós vamos entrar na eternidade cantando o hino da vitória. Não sei como você chegou nesta manhã.
Estou com dificuldade em casa lá. Quando orarem, olhem pela minha esposa. Sexta-feira vai ter que fazer uma intervenção cirúrgica. Mas eu estou aqui feliz porque estou sentindo a sua presença. Ele está aqui conosco nesta manhã. Nós somos a igreja verdadeira. O Espírito Santo está em nosso meio neste lugar. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Há grupos que se autodenominam igrejas, contudo, isto aqui me chamou a atenção, contudo são sinagoga de Satanás. Irmão Joviano, foi o primeiro versículo que escutei na minha vida. Apocalipse capítulo 3. E eu lembro, e eu fui procurar, pastor, o que era, se eu estava no meio dos crentes, o que era a sinagoga de Satanás. Foi a primeira mensagem que eu escutei na minha vida, o primeiro culto que eu ouvi na Igreja Assembleia de Deus, 31 de agosto de 96, foi pregado Apocalipse 3. E eu nunca mais esqueci isto. E se denominam igrejas, contudo, são sinagogas de Satanás. Não precisa comentar, irmão, nós vemos, conhecemos a verdade da palavra de Deus. Conhecemos as Escrituras e vemos o que tem se levantado de igrejas professando heresias, mudando o conteúdo bíblico para se adaptarem ao mundo, para trazerem povo, para encherem as igrejas. Ontem eu estava conversando, pastor, com alguém a respeito da nossa denominação. Ele disse assim: vocês são a segunda igreja mais antiga de Uruguaiana e vocês são um povo tão pequeno. Eu digo, sim. Nós ainda procuramos zelar pelas verdades da doutrina bíblica. Nós não prometemos aquilo que Deus não vai dar. Nós pregamos a palavra de Deus como ela é. E eu disse, pecado ainda é pecado. Heresia ainda é heresia na Assembleia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, porque lá na minha igreja deixam fazer isso, lá na minha igreja aquilo. Querido, conselho que eu te dou, pega a Bíblia que tu tem em casa e vai ler, pede para Jesus entendimento da palavra de Deus, porque o caminho que tu estás trilhando não vai te levar aos céus de glória naquele dia. Então nós estamos aprendendo nesta manhã que a verdadeira igreja de Cristo, queridos, na sua natureza, na sua dimensão, ela é visível, ela é local, ela tem as suas particularidades, ela é invisível. A verdadeira igreja de Cristo, ela é invisível. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. A igreja de Cristo se revela numa dimensão terrena e igualmente numa dimensão espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Tópico 3, a igreja na sua dimensão comunitária.
Verdade. Glória a Deus. Vamos no tópico 3. A igreja é una, é unida. Isto significa que a igreja é indivisível. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida, porque não pode haver divisão no corpo. Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Esse princípio se aplica à igreja também. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. E isso é verdade, irmãos. Quando há divisão no meio do povo, sempre alguém vai se perder. Quantas vezes eu faço 30 anos, pastor Leandro, que sou membro dessa igreja, Malberi já há muito mais anos do que eu, e eu já vi tentarem dividir esta igreja, acho que 2 vezes ou 3 vezes nesse tempo que eu estou aqui. E quem tentou dividir a igreja não se preocupou com a salvação de alguns. Não se preocupou se todos que eles iriam levar, mediante a mensagem que ele pregava, iriam ficar firmes em Jesus. E a maioria, irmão, está lá fora. Sempre quando há divisão, sempre vai ter prejuízo. Por isso que a igreja tem que estar unida. E um dos meus objetivos, e o pastor Leandro sabe, de trabalhar com a Almadur, é fazer com que a Almadur conheça os pastores, conheça o ministério da igreja e venham unidos com o ministério da igreja e com a igreja. Eu procuro ensinar aos jovens que o pastor é o nosso amigo, que o obreiro dirigente da congregação do bairro dele é o amigo dele, que ele pode contar com eles. Né? E às vezes a gente tem que dar um puxãozinho de orelha aqui, um puxãozinho de orelha ali, né? E alguém fica brabo e às vezes não sabe que é para o bem. Né? É para o bem, porque às vezes a gente vai na caminhada e acaba não se dando de conta de tudo que acontece à sua volta e vai perdendo alguns princípios, alguma coisa, e vem alguém, puxa as orelhas. Eu tive um bom professor. E ele era ferrenho, que é o irmão Junei. O irmão Junei nos pegava lá na juventude do Cabo Luiz Quevedo e nos botava ali sentado, irmão, e ó. E eu estou aqui. Os outros estão aí. Nós permanecíamos unidos. Ele nos puxava a orelha e explicava o porquê que estava nos puxando a orelha. É para que vocês não saiam do lugar de vocês. É para que o inimigo não engane vocês, não tire vocês do lugar onde Jesus te colocou. E nós entendíamos, graças a Deus nós entendíamos. Ficávamos meio brabinho um pouquinho, porque é natural de jovem, né? Mas vai passando os dias, a gente vai pensando e eu louvo a Deus pela vida do irmão Junei. Louvo a Deus pela vida do irmão Gilmar, que até hoje me puxa as orelhas. Então, queridos, nós temos que estar unidos. Quando alguém ou o pastor chegar e te puxar as orelhas, fica tranquilo, é algo que talvez tu não consiga enxergar que ele está enxergando, ou o teu dirigente está enxergando, né? Ele está enxergando, e nós temos que ficar unidos, queridos, independente do que aconteça. Muitas coisas vão acontecer daqui para frente. E a igreja precisa estar unida no propósito de Deus, firmado pela palavra de Deus, e cada membro do corpo desempenhando o papel para o qual foi chamado. Nós só vamos estar unidos verdadeiramente em Cristo quando cada um de nós desempenhar, pastor, a função na qual Deus nos chamou na igreja. Não vamos desistir dos nossos projetos com Deus, não vamos desistir dos nossos propósitos para com a obra de Deus. Enquanto o céu não se romper, irmão, nós vamos pregar a palavra de Deus, nós vamos ensinar o evangelho verdadeiro. E nós vamos estar unidos. Está entrando muitas filosofias nos dias de hoje no meio da igreja, pastor. Mas a igreja precisa ficar unida na palavra de Deus. A igreja precisa se defender das heresias.
dos ataques que vêm sobre a igreja. Nós precisamos estar unidos, queridos. Nós somos o corpo de Cristo, cada um tem uma função na obra do Senhor, vamos desempenhá-las com amor, com alegria. Vamos fazer aquilo que Jesus colocou no nosso coração para fazer na obra de Deus, com alegria, queridos. Eu estou muito feliz por estar aqui, irmão Alberi, nesta manhã, porque eu me dou de conta que eu não sou merecedor, mas Jesus me deu uma oportunidade de estar fazendo algo na sua obra. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Este princípio se aplica à igreja também. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. Um grupo dividido, irmão, nunca vai conseguir chegar ao seu objetivo. O nosso objetivo aqui é ganhar almas, é implantar o reino de Deus nesta cidade. O objetivo é encher esta igreja de almas salvas. E cada um tem um dom, cada um tem um chamado. Vamos fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Vamos nos unir. Chega na congregação, chega lá no teu bairro e diz para o dirigente: irmão, deixa eu trabalhar, eu sei varrer a igreja. Glória a Deus. Quando os irmãos chegarem, querido, a igreja vai estar limpa, irmão Joviano. E o culto vai ser uma bênção, e Jesus vai derramar bênção sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A unidade da igreja, que devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências e os exclusivismos, se quisermos perseverar na unidade da fé. Glória a Deus. Não pode haver partido na igreja, nós somos um só corpo. Glória a Deus. Entenda, querido, a dificuldade é: eu sou do tal grupo tal, e eu sou do grupo do fulano tal, e eu sou do grupo do fulano tal. Na juventude a gente trabalha muito com isso, porque às vezes é por afinidade, um grupinho aqui, um grupinho ali, e a gente vai trabalhando para ver se consegue desconstruir os grupinhos e formar um grupo só. Este é o corpo de Cristo, nós somos um só corpo, um só grupo, vários membros diferentes um do outro, mas pertencemos a um corpo onde a cabeça é Cristo. Glória a Deus. E Ele está nos dizendo para nós nos amarmos, nos unirmos num só propósito e sermos a igreja verdadeira dEle hoje. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. A unidade na igreja. Paulo escreveu à igreja de Filipos: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo, vamos lá, tendo o mesmo amor. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Tendo o mesmo ânimo, sentindo a mesma, que maravilha, olha só. Glória a Deus, que nós estamos entendendo isto nesta manhã. É maravilhoso. Quem já foi líder de departamento, quem é dirigente de congregação ou líder de algum grupo de oração, é maravilhoso o sentimento que temos, irmãos, quando todos têm o mesmo amor por aquele objetivo, quando todos têm aquele mesmo sentimento por aquele objetivo. Glória a Deus. E isso está acontecendo na Umadur nesses dias de hoje. Nós estamos numa campanha de arrecadação de alimentos e montamos equipes. E eu estou maravilhado, irmão Joviano, que eles estão, o objetivo é arrecadar o alimento para o retiro. E eles estão unidos, pastor. Cada um no seu grupo, na sua equipe ali, mas eles estão motivados a fazer aquilo que foi proposto para eles. E todos eles ajudam uns aos outros. Mesmo amor, mesmo sentimento, mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. A mesma coisa eu entendo aqui é sentindo a presença do Espírito Santo, aleluia, nas nossas vidas. Esse texto mostra o anseio do apóstolo Paulo pela unidade da igreja, que como corpo de Cristo em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade. E da mesma forma, cada crente deve buscar isto. E aqui entra aquela diferença de pensamentos. O Carlos está escalado para dar lição, não vou. É o Carlos. Faltou unidade.
Ah, mas é a irmã que vai orar no círculo de oração hoje? Ah, não vou ir lá. Falta unidade. Não esqueça, o objetivo é o reino. O objetivo da igreja de Deus é o reino. Um dia um dirigente de uma congregação foi conversar comigo e me disse: irmão Carlos, assim, assim. Eu digo: infelizmente, irmão, a igreja está perdendo a visão de reino. E quando nós perdemos a visão de reino, nós perdemos a visão da unidade. Nós perdemos a visão da comunhão um com os outros e acabamos ficando na nossa particularidade, cheios de pensamentos, deixamos de olhar para Cristo, que deu a vida por nós para formar este corpo abençoado que é a igreja de Cristo. Que nós possamos, queridos, ter este mesmo sentimento, sentir o mesmo, que é o amor, que é o ânimo, termos o mesmo sentimento pelo Espírito Santo, que nós venhamos, eu sempre digo para os jovens, às vezes sempre dá jovem é jovem, às vezes um fala uma coisa, ele entende diferente, já fica magoado, e eu digo: vem cá, olha para o teu irmão, olha para ele lá. Ah, irmão, mas olha para ele. Eu quero que tu procure as qualidades do teu irmão. Ele é teu irmão. E ele vai, se ele errou, ele vai vir e vai te pedir perdão. E nós vamos estar unidos em Cristo e vamos continuar caminhando, aleluia, em rumo aos céus. Não há divisão na igreja de Deus. Não pode haver divisão no reino de Cristo. Deus nos chamou para sermos uma igreja unida, queridos. Glória a Deus, e cada um de nós deve buscar esta unidade, cada um de nós deve agregar esta unidade um no outro. E eu sempre penso assim, e é um trabalho que a gente faz muito na Umadur, é procurar aquele que está chegando, pastor. Que quando o primeiro culto que eu vim aqui nesta igreja, alguém sentou do meu lado, me emprestou a Bíblia e me emprestou a harpa. Eu não entendia nada de Bíblia, nunca tinha abrido uma Bíblia na minha vida, mas ele sentou, botou a Bíblia na minha mão e dizia: este versículo aqui, aqui tu lê até aqui que o pregador vai pregar isso aqui. Aí o hino da harpa é esse aqui. E eu me senti especial aquele dia. De verdade, eu era drogado, era ladrão, era tudo que não prestava. Ninguém mais me queria, nem minha mãe nem meu pai não me queriam mais. Mas um estranho me deu atenção, pastor. Uma atenção, e eu me senti especial aquela noite. E eu saí com vontade de voltar. Eu aqui estou 30 anos hoje. Então, queridos, vamos ter esse sentimento na nossa alma, de o nosso irmão, de amarmos verdadeiros nossos irmãos. O olho humano, ele procura, a igreja humana, ela procura as falhas do seu irmão, mas a igreja invisível, ela ama, ela busca estar junto. A verdadeira igreja de Cristo, ela se preocupa com o bem-estar do seu irmão. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. A diversidade da unidade, isto reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos. Ali há o que os teólogos chamam de unidade de essência. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, com a mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. É isso que Deus quer da igreja, é isso que Jesus quer da igreja nesses dias de hoje, queridos. Que eles possam ter a mesma substância, a mesma essência e um só propósito. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto, a unidade não é uniforme. Somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos, de maneiras diferentes para fazer as coisas, mas mesmo assim somos um em Cristo Jesus para perseverar no mesmo alvo. Glória a Deus, somos diferentes, temos pensamentos diferentes, maneiras diferentes de fazer a obra de Deus, mas não podemos esquecer, queridos, que nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Deus nos chamou para sermos a igreja verdadeira. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então concluímos nesta manhã que a igreja é o ajuntamento dos santos de todos os tempos e lugares que professam a fé em Cristo. Ela é tanto local, visível,
como também universal e invisível. Por fim, vemos que a igreja, como povo de Deus, não se encaixa em alguns modelos contemporâneos e heréticos, pois como povo eleito deve viver em comunidade, desfrutando da comunhão uns com os outros, como ensina a Bíblia, e submetendo a liderança constituída por Deus. E aqui eu quero fazer o meu último comentário, querido. Nós temos que viver em união, nós temos que ter um propósito, nós temos que ter o mesmo amor, o mesmo sentimento, mas muitas vezes nós acabamos esquecendo como igreja que nós somos submissos aos pastores da igreja, ao obreiro da congregação, que foram instituídos por Deus. Os obreiros, aqueles dirigentes das congregações, dirigentes do círculo de oração, aqueles que estão sobre nós, nós temos que sermos submissos e honrá-los, porque são separados por Deus para administrarem o lugar. Queridos, Deus os abençoe nesta manhã, tudo aquilo que Deus me deu, eu passei aos irmãos. Sejam a igreja de Jesus Cristo invisível. Deixa Deus encher a tua vida com o Espírito Santo e seja frutífero na obra do Senhor.